Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Ei, psiu, acorda. 1º de março de 2021. Bem-vinda, bem-vindo. Bom dia para todas, bom dia para todos. Mais um Acorda, Brumadinho. Nesse 1º de março. 1º de março é uma data muito interessante. Segunda-feira, segunda-feira. Mas é uma data, lá no século XV, no final do século XV, é o dia em que Vasco da Gama chega em Moçambique. Os portugueses tomando conta do mundo. 50 anos depois, 60 anos depois, é o dia que Estácio de Sá funda o Rio de Janeiro. Estava, de uma certa maneira, essa data faz a ponte entre a África e o Brasil e os portugueses. E chegamos ao que somos hoje. Esse país tão bonito e tão machucado. O Rio de Janeiro, essa cidade tão linda, que tem o nome de cidade maravilhosa, sem vacinas para os seus idosos. Bom, então é isso. A história desse país é uma história de lutas, é uma história de resistência. E a gente continua por aqui, acordando Brumadinho, conversando sobre as nossas formas de organização, as nossas formas de resistência, já que a luta é contínua, continuamente somos atacados. Na realidade, não somos belicosos, né? Somos até extremamente pacíficos. Devíamos ser mais guerreiros até, porque os caras nos atacam todo o tempo. Bom, hoje nós temos um convidado super especial. A gente sempre tem falado aqui das formas de resistência que Brumadinho gera, Minas Gerais gera, para o enfrentamento, principalmente, dos crimes contra a nossa natureza. No nosso caso específico, além da nossa diversidade, da fauna e da flora, é o fato de sermos a caixa d'água dessa região metropolitana. Aqui, a água pura. Bom, eu vou chamar aqui o Chico Mourão, que é da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, uma das instituições mais combativas e mais respeitadas da nossa resistência. Vamos localizar o Chico aqui na nosso espaço cibernético. Ei, Chico, cadê você? Ei, cadê Chico? Ele é um F de Francisco. Francisco vai. Ei, Chico. Bom dia, Adi. Tudo bem? Bom dia, Chico. Bem-vindo ao Acorda Brumadinho. Bom dia, muito prazer estar aqui com você, Adi. Tá. Olha só, bom, nós temos tanta coisa para conversar, mas eu acho que seria interessante se você pudesse dizer como que a ANDA surgiu. Como e por que a ANDA surgiu? A ANDA surgiu em 1978, numa iniciativa de uma série de estudantes da área de biologia e de economia. Na época, havia o Centro para a Conservação da Natureza de Minas Gerais, que tinha uma atuação muito marcante aqui no estado, e eles iniciaram uma campanha pela proteção da área do Tripuí, em Ouro Preto. Havia uma intenção do governo do estado de destinar essa área à expansão urbana. Hoje é uma estação ecológica. E o centro começou essa luta e nós, como estudante, engajamos nessa campanha, que acabou tendo sucesso, mas
Aí pensamos em entrar inicialmente para o Centro para a Conservação da Natureza, mas a entidade tinha um perfil muito diferente do nosso. Era liderada pelo Dr. Hugo Werneck, né, bastante conhecido em Minas Gerais, e alguns professores da Universidade Federal. Mas aí optamos por criar a nossa própria entidade, né, uma entidade com perfil diferente, com uma linha de levar mais essas campanhas ao público e tal, sabe? E assim foi criada a ANDA em 1978. Quando eu faço essa E, pergunta para você, quer dizer, não só para que mais pessoas possam conhecer um pouco do perfil da ANDA, mas também por uma discussão que já tivemos aqui no programa, desse, dos diversos caminhos que o movimento ambientalista tomou no Brasil a partir dos anos 70, né? Que é uhum, não só pela a colocação da questão do meio ambiente como uma questão de política pública de frente, né, necessária, e também uma conexão com as novas formas, as novas organizações políticas, né? A gente lembra que os próprios exilados, quando chegaram do exílio, na época, o Gabeiro, o Sirquis, enfim, diversos, o Carlos Mink e tal, trouxeram essa bandeira, né, do verde, incorporaram as lutas políticas que eram mais voltadas à questão do trabalho, essa questão do meio ambiente, né? E de lá para cá você foi tendo uma. sim, a questão ambiental nessa época era muito pouco falada ainda, né? Nós tivemos em 72 o encontro de Estocolmo, né? A primeira conferência mundial para o meio ambiente, e foi uma novidade, mas, de um modo geral, meio ambiente era muito pouco debatido, né? Os ideais desenvolvimentistas ainda imperavam, e na esquerda brasileira, meio ambiente era visto como uma espécie de luta burguesa, né? A ANDA, quando surgiu, ela foi taxada pela esquerda dentro do meio acadêmico como uma instituição reformista, e, de outro lado, ela era tratada pelo governo como uma instituição verde melancia, né? Verde por fora e comunista, esquerdista por dentro. Né? E Bem a cá, e com o passar gente. dos anos, isso mudou muito ou até hoje a gente encontra esse tipo de observação sobre a ANDA e sobre o movimento, de uma certa forma? Não, eu acho que mudou, evidentemente mudou, os tempos são outros e tal, né? Inclusive, a ANDA mudou muito o perfil, né? No início, nós tínhamos uma atuação mais de confronto, de críticas, e ao compassar dos anos, a gente começou a buscar mais parcerias. Acho que nós ampliamos nossa capacidade de debate, não só com o poder público, mas também com o meio produtivo, o meio empresarial, né? Na década de 90, nós criamos a lista das empresas e órgãos governamentais que se destacavam na poluição e na degradação do meio ambiente. Teve uma discussão muito grande, era esperada com uma certa ansiedade por ocasião da Semana Mundial do Meio Ambiente, era justamente quando a gente a publicava, e estabelecer uma série de critérios para a escolha dessas instituições, e, e chamávamos essas instituições para debater antes, para se defenderem, né? E, a partir daí, a gente fazia um processo seletivo das empresas
de destaque na área da degradação ambiental, com participação de pessoas externas, pessoas que tinham alguma projeção nessa luta ambiental, né? E E, você pode dizer assim alguns efeitos que foram conseguidos a partir da publicação da lista suja? sim, Algum claro, ganho de que a gente possa ter conseguido? nós, nós tivemos vários setores importantes, né? O setor de siderurgia, Belgo Mineira, a Cesita, a Uzi Minas, algumas siderúrgicas luzeiras, tivemos no setor público, a, no setor público tivemos a Copasa, né, saneamento, tivemos o próprio Instituto Estadual de Florestas, tivemos o setor sucroalcooleiro. Naquela época, as grandes empresas, em sua maioria, não tinham uma política ambiental, né? O Rio Piracicaba e o Rio Doce eram muito poluídos pela siderurgia e pela mineração, né? Rio das Velhas também, né? Rio Paropeba, e eu acho que a lista teve um papel muito importante para mudar esse perfil. Eu acho que essas empresas acabaram, muitas delas, se adequando, né, e fizeram até uma contagem regressiva, e divulgavam essa contagem para mostrar que elas estavam tomando atitudes no sentido de mudar essa política. A CEMIG também, que figurou na lista durante alguns números, ela até fez publicar outdoors pela cidade, ser ecológico é sair da lista suja da ANDA, né? Como estabelecendo como meta uma série de melhorias na política ambiental dela, que em aspectos que estavam motivando a inclusão da instituição, da empresa na lista suja, né? Dentre esses aspectos, a questão no caso da CEMIG, por exemplo, eu vou citar algumas coisas, né? A CEMIG não tinha, nas suas hidrelétricas, nenhuma ação no sentido de proteger o seu entorno, de equacionar a questão dos impactos sobre a ictiofauna, sobre o meio aquático, a política de distribuição de energia também não no caso da distribuição de energia, os empreendimentos inicialmente, as linhas de transmissão não eram nem licenciadas ainda. A política ambiental no Estado e no país como um todo ainda era muito incipiente, né? E a siderurgia, felizmente, ela se adequou, pelo menos as grandes, acho que a indústria de ferro-gusa continuou ainda muito complicada, consumindo grandes quantidades de carvão vegetal, né? Seguramente foi o fator mais importante na degradação das florestas do Estado e também do Estado de Minas e de alguns estados ao sul da Bahia, regiões de Goiás. Com certeza, a siderurgia de Minas contribuiu também para a devastação florestal nesses estados, né? E também o próprio governo tratou de avançar em algumas políticas. O Código Florestal do Estado, no início da década de 90, mais precisamente em 92, foi a primeira lei estadual específica para a proteção de florestas. Ele estabeleceu um cronograma para que as empresas siderúrgicas
fossem autossuficientes na produção do carvão vegetal, evitando, então, o consumo de florestas nativas. Infelizmente, esse cronograma foi descumprido inúmeras vezes e até hoje ainda temos problemas na implantação, no cumprimento dessa norma de autossuficiência. É claro que reduziu muito e a pressão sobre o Cerrado, depois dessa redução, também reduziu e a gente, felizmente, a situação mudou um pouco nessa área. Né? Chico, pensando um pouco aqui na nossa região, eu sei que a ANDA tem uma, né? Nós sabemos todos que a ANDA tem uma ação estadual, uma ação que repercute nacionalmente, mas eu gostaria que você pudesse fazer para a gente um diagnóstico. Como é que você vê a situação da nossa micro-região, a questão da região metropolitana, pensando em Brumadinho, né? Na medida que a gente também fala muito para o público de Brumadinho aqui. Eu considero que os grandes fatores de degradação ambiental aqui na região metropolitana, de um modo geral, aqui no sul, a mineração de ferro e a expansão urbana. De um modo geral, a expansão urbana em toda a área da região metropolitana e estendendo para alguns municípios vizinhos. Né? A política de controle de expansão urbana do governo é muito fraca ainda, infelizmente. A gente pode perceber pela análise dos dados de loteamentos de bairros criados, tanto em Belo Horizonte como nos municípios vizinhos. Grande parte desses loteamentos eles são irregulares, eles não tiveram licenciamento, não foram aprovados pelo governo, são loteamentos informais. Né? A própria cidade de Belo Horizonte, né, ainda há loteamentos sendo feitos até agora, a área urbana praticamente já foi ocupada, mas até as décadas de 90 e a primeira década de 2000, a gente ainda tinha registro de loteamentos irregulares. Nós temos aí, por exemplo, um loteamento ainda dentro dos limites do Parque do Rola Moça, que é um loteamento não autorizado pela Prefeitura de Belo Horizonte. A gente vê a gravidade desse problema, o solar do Barreiro, que até hoje o governo não conseguiu resolver. Né? Mas, do outro lado, a mineração descontrolada, sem planejamento, isso a gente pode ver no histórico de acidentes, né, que tem acontecido, grandes acidentes e pequenos também, que muitas vezes não aparecem, rompimentos de pequenas barragens e tal. O antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, que hoje foi incorporado pela Agência de Mineração, ele não tinha qualquer ação de proteção ambiental, concedia os alvarás de pesquisa, de lavra, sem considerar aspectos ambientais, e as empresas não tinham qualquer controle. Eu acho que a situação melhorou, apesar dos grandes acidentes que a gente teve agora, por último, né? Samarco e Vale. Eu acho que essa questão das barragens é um problema sério demais, que precisa realmente ser encarado com seriedade. As empresas foram até obrigadas agora, por uma lei estadual, a equacionar esse problema e desativar essas bombas relógios, que são as barragens de contenção de rejeito, principalmente aquelas que são alteadas nesse sistema de elevação a montante, né, sobre o próprio rejeito gerado, né, que é uma técnica extremamente insegura. Acho que as empresas, de modo geral, optaram por soluções mais baratas, impondo um risco social muito grande. Agora, eu diria ainda que a expansão urbana é o maior problema, porque
porque ela atinge uma área muito maior do que a mineração e ela ainda é feita de uma forma completamente descontrolada. A gente tem, por exemplo, no município, na divisa ali de Nova Lima com Itabirito, um loteamento completamente informal, crescendo, e ele explodiu a partir da implantação da fábrica da Coca-Cola, e o governo não tem nenhum controle sobre ele. Ele é feito de uma maneira completamente informal. As pessoas vão abrindo ruas e demarcando lotes. Estabeleceu-se uma verdadeira quadrilha na comercialização de lotes. O governo é completamente incapaz de controlar esse processo. Te ouvindo assim, eu permito inferir que, e também concordo, se eu estiver correto, que nós não temos nós temos um governo omisso, às vezes partícipe da falta de gestão, né, se beneficia disso. Por outro lado, as organizações da sociedade civil vivem um momento de muita perseguição sobre elas, né? Ou enfim, de desqualificação. Qual que é o caminho? Como é que a gente resolve esse problema? Você Uhum. aí eu falo porque vocês, na realidade, vocês são um exemplo de resistência, né? Vamos dizer, no terceiro setor aí, né? Adir, eu acho que você tocou num aspecto fundamental. Eu acho que, infelizmente, os níveis de organização, a capacidade de organização da sociedade brasileira ainda é muito pequena. Acho que em todas as áreas a gente ainda convive com problemas muito graves, problemas de toda a ordem, na área da educação, da saúde, meio ambiente, controle da corrupção. Acho que são poucas as instituições que hoje conseguem agir de uma forma muito efetiva no acompanhamento das contas públicas, no acompanhamento da ação dos nossos governantes, tanto no executivo como também no legislativo. E eu acho que isso acaba refletindo também na fragilidade das instituições não governamentais. Na verdade, as instituições governamentais são um espelho do nível de organização social de uma sociedade. Como aqui no Brasil as pessoas ainda têm pouca consciência, de um modo geral, é claro, tem pessoas muito com uma ação muito efetiva, mas eu acho que a participação da sociedade civil ainda é muito pequena. Se a gente perguntar às pessoas, de modo geral, se elas têm alguma participação em causas públicas, a gente vai ver que um pequeno percentual dos brasileiros tem esse tipo de trabalho, né? Então, isso reflete na qualidade do trabalho das não governamentais, até mesmo para levantamento de fundos. A gente não tem, aqui no Brasil, uma tradição de recolhimento de recursos financeiros, recursos humanos e tal, para o desenvolvimento dessas atividades sem fins lucrativos, né? As Eu entidades até têm que que se gostaria que você. Vou te interromper, desculpa, mas é porque eu gostaria que você aprofundasse nisso, porque na coletividade que eu moro, é, todo ano, quase, ou duas vezes ao ano, nós discutimos a colaboração com algumas entidades, inclusive com a ANDA. E há um Uhum. embate terrível que a gente não consegue, na maioria das vezes, convencer a todos dessa necessidade de estarmos juntos. Né? É uma contribuição mínima, não é lógico, nós somos moradores, é uma contribuição mínima, mas quando esse assunto é levado para as nossas reuniões, a nossa assembleia, absurdamente a gente percebe pessoas, absurdamente no meu ponto de vista, que falam, não, a gente não vai dar dinheiro para essas ONGs.
Então, e agora essa situação ainda está pior com essas campanhas de descrédito nas ONGs, patrocinada primeiro pelo governo federal, né? Então, claro que nós temos muitos problemas em ONGs, né, em contas de não governamentais que funcionam pelo país afora, mas acho que o poder público tem que até evoluir no sentido de melhorar esse controle, prestação de contas e, né, acompanhamento dos resultados dos trabalhos feitos, mas, de um modo geral, a maior parte dessas não governamentais tem um papel importante e são sérias, né? É claro que tem aquelas que têm as exceções e que essas acabam queimando o restante, né? Mas em outros países a situação é bem diferente, né? Outros países essas ONGs conseguem mobilizar os países mais desenvolvidos, principalmente pelo aspecto cultural, eles conseguem levantar grandes quantias para campanhas específicas na área de meio ambiente. Isso também é uma realidade, né? Nós conseguimos algumas ONGs. O Greenpeace é um exemplo disso, né? Faz campanhas pelo mundo inteiro, basicamente com arrecadação de recursos da sociedade civil, né? E você vê assim, pensando em Greenpeace, pensando em mundo, que forças que mantêm um ministro como o Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente do Brasil? Pois é, eu acho que a sociedade brasileira está passando por um processo de retrocesso muito grande, né, na sua organização política, na capacidade de ação do governo em políticas públicas, sociais e ambientais, né? Eu acho que isso, eu não quero entrar em detalhes, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Eu acho que a sociedade brasileira se polarizou demais entre, de um lado, o PT e, de outro, as forças mais à direita, né, ligadas ao Bolsonaro, e, e acaba que quando você se posiciona no meio aí, você é taxado de por um lado ou pelo outro, né? Parece que não Mas existe não um será que caminho. assim, eu vou insistir no Ricardo Salles, será que ele não é nem uma coisa nem outra? Quer dizer, como é que, que mantém um cara. O Ricardo Salles, ele é sabidamente, ele foi sabidamente apoiado pelos setores ruralistas em São Paulo. Ele foi secretário de meio ambiente no governo Alckmin, né? O PSDB paulista deu guarita a uma pessoa do naipe dele e o projetou para que ele viesse somar a turma do Bolsonaro, né? Uhum. Ele sabidamente defende interesses não só do setor agropecuário, mas setores da indústria, da mineração, etc., né? O que eu fico preocupado assim, tentando entender, porque o setor agropecuário, na realidade, tem sido, de uma certa maneira, prejudicado, né, o grande negócio, o agronegócio e a pequena produção agrícola, prejudicado pelas políticas que o Ministério tem implementado, né, esse descaso, pelo menos o desmonte de CMBio, desmonte a falta de ação nos incêndios. Sim, eu concordo inteiramente com você. Acho que o setor como um todo tem sido prejudicado, principalmente setores exportadores, pensando na questão do ponto de vista só financeiro e de mercado. Esses grandes setores empresariais rurais, eles têm sido prejudicados principalmente na atividade exportadora, né? Estamos vendo fortalecer aí as barreiras comerciais, principalmente na Europa, né, no mercado comum europeu, e, e agora, possivelmente, a gente vai assistir isso nos Estados Unidos também, né, com a mudança de governo lá, né?
Agora, paradoxalmente, o setor, como um todo, ele não percebe isso e não se posiciona. Claro que tem muitas empresas que estão preocupadas com o posicionamento, não só do ministro do Meio Ambiente, mas também do Ministério da Agricultura, que tem até uma posição um pouco diferente da posição do Salles, né? Uhum. Mas eles continuam defendendo a política ambiental do Estado, né? Mesmo sabendo das dificuldades que essa política pode acarretar para as exportações brasileiras de commodities, né? E Minas Gerais, assim, do ponto de vista do Estado, se alinha nessa mesma política atualmente? Minas Gerais eu considero que é um dos estados que mais puxa essa tendência. A nossa Federação de Agricultura, a FAENG, ela tem uma posição extremamente retrógrada. Eles defendem as normas mais conservadoras, né, de avanço da agropecuária sobre a fronteira agrícola, com um custo ambiental muito grande. De outro lado, não tem uma política séria na área de conservação do solo, da água. Recursos naturais, a gente sabe que os recursos hídricos, a gente sabe que são usados de uma forma completamente inadequada na agricultura. Isso está ajudando muito a secar as nossas fontes de água, a reduzir a vazão dos rios, né? É o setor que mais consome água, né? A agricultura, muito mais do que a mineração e muito mais do que o abastecimento urbano, né? Então, a atividade agropecuária, eu considero que hoje é a atividade mais prejudicial ao meio ambiente no Estado e não só em Minas, mas em muitos outros estados, né? É a atividade que mais pressiona a floresta amazônica, né, na área do arco do desmatamento. É claro que a extração de madeira tem um papel fundamental, mas a atividade agropecuária, principalmente soja e pastagens para a pecuária extensiva, ela tem impressionado extremamente todo esse arco de devastação na Amazônia, principalmente ali em Rondônia, Mato Grosso e Pará, né? Ô Chico, a gente está chegando no nosso tempo aqui desse encontro, muita coisa para a gente conversar. E eu, para encerrar, eu queria te falar o seguinte, te pedir a sua opinião, né, qual a sua agenda, no sentido de que nos últimos verões, né, no verão de 2019, a gente teve o rompimento de Córrego do Feijão. No verão de 20, a gente teve a pandemia. E no verão de 21, que é esse verão que está terminando agora, né, esse período, talvez se faz necessário a gente ter uma agenda mais urgente, quer dizer, já que na medida que fomos abalados tão violentamente nos dois verões passados. Qual que seria, na sua opinião, a nossa agenda mais urgente? Quer dizer, o que é que tem que ser feito imediatamente? O que é aquilo que, do ponto de vista ambiental, não pode esperar? Adir, eu acho que nós estamos vivendo agora uma situação, felizmente, um pouco diferente, com alguma luz no final do túnel. Eu acho que o resultado das eleições norte-americanas acho que jogou uma luz de esperança aí. Claro que não tem uma identificação assim, incondicional com as políticas do Partido Democrata nos Estados Unidos, mas eu acho que em relação ao que era antes, o que era praticado pelo governo Trump, nós devemos ter um progresso muito grande, principalmente nessa área climática. Então, eu acho que, no meu entendimento, a questão
da luta contra o aquecimento global, no meu entendimento, ela deve ser prioridade, principalmente pelos desdobramentos que ela tem. Quer dizer, deter o crescimento, deter o avanço do aquecimento global, ele necessariamente tem que passar por essa causa da proteção florestal, né? As emissões decorrentes do desmatamento ainda representam um percentual extremamente alto dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera, principalmente aqui no Brasil, que é considerado a maior causa do lançamento das emissões brasileiras, né? E eu acho que, então, a luta contra o aquecimento global ela tem uma repercussão na sociedade como um todo. Quer dizer, a busca por soluções tecnológicas que eliminem gradualmente o uso de combustíveis fósseis, né? Eu acho que o Brasil, com essa quantidade de energia solar disponível, né, principalmente nas áreas do Nordeste, Sudeste, disponibilidade de energia eólica e tal, acho que nós temos que mudar essa matriz energética. Então, é claro que o Brasil tem um percentual muito grande proveniente da energia dos rios, mas temos que se lembrar também que esses grandes barramentos eles têm um impacto ambiental extremamente sério, eles mudam completamente as características do ecossistema aquático, né? E hoje o que está se colocando em termos de novas hidrelétricas são as dos rios amazônicos. Isso é extremamente grave, porque são rios de pouco desnível, então os barramentos normalmente exigem áreas inundadas muito grandes, e são rios também que têm um ecossistema aquático, uma riqueza de biodiversidade aquática muito grande. Qualquer barramento se interrompe todo essa cadeia de equilíbrio aí que esses ambientes têm, né? Você vê os efeitos hoje das hidrelétricas do Madeira no Rio Madeira, né, Santo Antônio em geral, acarretando problemas seríssimos que vão até a Bolívia, diminuição da produção pesqueira no Rio Madeira, e para uma geração extremamente complicada, a geração nas duas hidrelétricas e também em Belo Monte, que foi implantado logo em seguida, é uma geração que está muito aquém da planejada, resultando até em dificuldades financeiras das empresas. São empresas que provavelmente não vão conseguir pagar o investimento feito na construção desses mega empreendimentos, né? Então, eu acho que nós temos grandes desafios, mas pensar na questão climática acaba nos possibilitando estar pensando nos grandes problemas ambientais que atingem hoje o Brasil e todo o mundo, né? Bacana demais, é o que nós temos para pensar. Obrigado, Chico, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar aqui com a gente no Acorda Brumadinho. E Eu que agradeço, Adir, a oportunidade e estou à disposição para qualquer outro assunto aí. Tá? tá certo, obrigado. Esse Grande abraço. foi o Chico Mourão, da ANDA. Eu acho que o que nós falamos aqui é de suma importância. Vale a pena que, se você assistiu, gostou, multiplique, compartilhe e vejo vocês na quinta. Um abraço.